nosso encontro, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Divino Mestre, Tu disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Por isso estamos aqui na noite de hoje, Divino Mestre, para aprender os Teus ensinamentos, para podermos trilhar esse caminho que Tu iluminaste para todos nós. Na noite de hoje, engalanados pela alegria de recebermos o nosso querido irmão Gabriel, também acolhido pela equipe espiritual que o acompanha, que é o Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa. Por isso, em Teu nome, Mestre, com a aquecência desses amigos, iniciamos a palestra da noite de hoje, te rogando paz e luz. O Gabriel vai falar em torno de 50 minutos, uma hora. Ele trouxe os livros que ele assina em conjunto com uma equipe de escritores. O Líder Espírita é junto com a nossa querida irmã Beth Barbieri, uma obra que eu recomendo a todos nós, bem como essa obra que foi tema do congresso, 10º congresso último que aconteceu agora em outubro. Educação com Jesus, a conquista do reino de Deus. Então, presente de Natal, né? Está aí o Natal. Quem adquirir essa obra vai estar ajudando a manter o movimento espírita no Rio Grande do Sul. E vai, com certeza, dar um lindo presente para aqueles que tiverem a oportunidade de receber. Então, ele vai estar autografando no final aqueles que quiserem se deliciar nessa leitura, porque ontem nós fazíamos a entrega, desculpa, eu estou tomando tempo, ontem nós participávamos da entrega dos livros do Conte Mais na Secretaria Municipal de Educação de Taquara. Isso. E nós ouvimos lá do secretário de Educação: quem lê nunca está sozinho. E é uma verdade, né? Então, conosco, o nosso querido irmão Gabriel. Então, muito boa noite, queridos amigos, irmãos. Alguns já estavam conosco aí desde mais cedo, conversando um pouco, outros chegaram agora. É uma alegria para nós estarmos aqui no Ponto de Luz de Rolante, que é, nessa localidade, a própria Federação Espírita do Rio Grande do Sul, essa instituição que se compõe de cada coração no nosso estado que se decidiu a viver a doutrina dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, e o tema que trouxemos à abordagem para o nosso diálogo, para a nossa conversa nesses momentos, é justamente a vida. Vocês aceitam falarmos da vida? E o que é a vida, no fim das contas? O próprio poeta foi lançando essa pergunta, né? Em momentos muito felizes: mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? E parece que vai se angustiando sem conseguir responder, como nós muitas vezes não conseguimos. O que é, meu irmão? Porque há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, que é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo, mas há quem fale que é um divino mistério profundo, que é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Ela diz que a vida é prazer, ele diz que a vida é viver, mas ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é. E o verbo é sofrer. E o poeta remata dizendo: mas eu sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé, porque ela diz que somos nós que fazemos a vida, como der ou puder, mas principalmente como quiser. E que ela é sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Só saúde e sorte. A pergunta roda e a cabeça agita. E, como que remontando a Jesus, que nos disse que deixássemos vir a Ele os pequeninos, ela diz: eu fico com a pureza da resposta das crianças. Porque a vida é bonita e é bonita. Essas questões sobre o que é essa experiência que nós todos estamos vivendo aqui, que sentido ela faz, por que
que temos vivido nesse corpo, nesse tempo, nessa cidade, com essa família, nesse contexto social, político, econômico. São questões que, de certa forma, nos desafiam o coração. E nos desafiam a tal ponto, meus amigos, que ainda há uma grande parte da humanidade terrena desistindo da vida. A cada 20 segundos, pelas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, alguém está tentando suicidar-se. Por quê? Que modo de vida é esse que nós temos nutrido? Que forma é essa de passarmos os nossos dias? Que prioridades, que escolhas, que noções de sucesso, que muitas vezes tem nos posto exaustos, a ponto de desistirmos de viver. O Rio Grande do Sul, conhece o nosso hino aqui, né? Dizem que só o único estado que o povo conhece o hino do estado é o Rio Grande do Sul, né? E é aquele hino muito humilde, que chega um momento em que nós dizemos, sirvam nossas façanhas. O que vem depois? De modelo a toda a terra. É muita modéstia, não é? Mas que coisa impressionante. E é claro que o Rio Grande do Sul, o povo gaúcho, ele tem muita fibra. Um povo aguerrido, um povo corajoso, pioneiro em muitas coisas. Mas também aqui nós temos algumas coisas que não são façanhas. Nós somos o povo que mais briga no judiciário, por exemplo, em todo o país. É os processos por habitantes do país. O que nos diz que nós não temos lá uma capacidade muito grande de resolvermos os nossos conflitos. Nós somos o estado com os maiores índices de suicídio do Brasil. Em volumes per capita, né? Em números absolutos, não, mas ainda em volume proporcional por população, aí sim nós ficamos em primeiro. E com algumas regiões de concentração bem relevantes. O que nos leva a essa pergunta? E a doutrina espírita, ela nos traz esclarecimentos. Porque em O Livro dos Espíritos, especificamente lá na questão 943, Allan Kardec indagou aos benfeitores. Por que razão? Quais são as razões desse desgosto de viver? E eles respondem. Dizem-nos que são 3 as causas do desgosto pela vida. E isso interessa muito especialmente a cada um de nós. Mesmo que jamais tenhamos nutrido a ideia, a hipótese de eliminarmos a vida física, porque em verdade o espírito não morre. Quando nós atentamos contra o próprio corpo, nós acabamos abreviando um capítulo que é voltado à nossa melhoria. Então, muitas vezes isso acaba nos trazendo ainda mais angústias. Mas o que nos leva a esse comportamento, segundo a doutrina espírita, são 3 causas. A primeira delas, diz-nos a questão 943, é a ociosidade. Ociosidade. O que é ociosidade? Me digam vocês. Não fazer nada, é verdade. Então, quando eu digo fulano está ocioso, significa que ele não está fazendo nada. Pensando bobagem. Pois é. E esse é realmente um conceito mais comum da ociosidade. Mas aqui os benfeitores estão nos dizendo que o que nos leva ao desgosto pela vida é a ociosidade. E nós vamos, por exemplo, a países do norte europeu ou ao próprio Japão, em que as estatísticas de desemprego são muito pequenas. Em alguns casos, as jornadas de trabalho são bastante longas. As pessoas estão ocupadas, mas os índices de suicídio lá são ainda maiores do que aqui. Então, que tipo de ociosidade é essa de que o Livro dos Espíritos nos está falando, que nos faz perder a vontade, o gosto, a alegria pela vida? É simplesmente não estarmos fazendo nada? Bom, aí nós precisamos responder algumas outras perguntas. Quem somos nós? Essa é uma
Quem sou eu? Alguém me ajuda a responder? Somos o quê? Espíritos. Somos espíritos mortais ou imortais? Imortais. Muito bem. Mas existe ainda um outro detalhe aqui no nosso caso. Alguém aqui tem um corpo físico nesse momento? Vamos ver. Levante a mão quem tem um corpo físico. Olha, quase todos. Os outros aqui deve ser o caso de crise mediúnica minha, que eu estou vendo aqui. Não é? Estou tendo uma crise de evidência, assim. Nós aqui, meus amigos, somos espíritos imortais reencarnados. Ou seja, criaturas que já existiam antes do berço, que continuam a existir depois do túmulo, mas que estão neste momento cursando como se fosse uma classe escolar, um momento de aprendizado, de progresso, através de um corpo físico e de todas as experiências que o corpo e que a encarnação nos permitem. E a reencarnação, ela tem propósitos. Por mais que cada um de nós possa ser diferente do outro, nós estamos aqui por razões comuns. Todos nós estamos reencarnados também por 3 razões. O primeiro objetivo de estarmos agora aqui no corpo físico é o progresso moral. Vamos chegar nele. Intelectual. O progresso intelectual, o desenvolvimento do raciocínio, a aquisição do conhecimento, a melhoria da inteligência. Todos nós viemos à Terra para isso, para progredirmos intelectualmente. Mas, será que a inteligência é suficiente para nos garantir a felicidade? Não. A inteligência é neutra. Ela pode ser utilizada para curar o câncer, como pode ser utilizada para construir a bomba. Ela pode ser utilizada para projetar belas edificações, como para engendrar esquemas de corrupção. Então, além do progresso intelectual, o segundo objetivo da nossa vida na Terra é o progresso, agora sim, moral. A educação dos sentimentos. Nos tornarmos criaturas mais generosas, mais pacientes, mais humildes, mais altruístas, que atendem os interesses, as necessidades dos outros também. Então, todos nós estamos aqui para nos tornarmos melhores intelectualmente, moralmente e ainda por uma terceira razão. Porque ninguém veio à Terra apenas para si. Todos nós estamos aqui para contribuirmos com a obra da criação. Em outras palavras, para tornarmos um mundo melhor. Iniciando, é claro, pelo mundo íntimo, contagiando o nosso lar e, a partir disso, a sociedade em que nós estamos inseridos. Então, por mais que nós possamos ser mais altos, mais baixos, estarmos encarnados há mais ou menos tempo, num ou no outro gênero, em todos os casos, as nossas reencarnações têm objetivos espirituais, que são esses 3 que nós trouxemos. Agora, quando as minhas ocupações do dia a dia, as minhas prioridades, a forma como eu emprego o meu tempo, os meus recursos, quando isso tudo não se encaixa num desses 3 propósitos da vida, eu estou espiritualmente ocioso. Vejam bem, porque qual é o conceito de trabalho à luz do Espiritismo? Alguém me ajuda? Está lá na questão 675 de Livro dos Espíritos. Trabalho é toda a ocupação útil. Não diz lá é toda a ocupação remunerada. Não diz lá que é toda e qualquer ocupação. Trabalho é toda a ocupação útil. Útil a quê? Aos propósitos da reencarnação. Então, tudo que nós fazemos que nos torna intelectualmente melhores, moralmente melhores e melhor o mundo é trabalho. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia
que não se encaixa nisso é ócio espiritual. E como tal, nos tira a alegria de viver. Por mais que possa nos trazer prazeres imediatos, nos desgasta, nos desvitaliza. Quantas vezes nós vemos criaturas que passam por situações muito difíceis na sua vida, mas que têm muito mais alegria de viver do que aqueles que são contemplados com facilidades ou com o sucesso que o mundo propõe. Por que isso? Porque em verdade estão espiritualmente ocupadas e bem ocupadas. Então essa é uma primeira lição para nós. Se nós queremos preservar a vida, a nossa e dos nossos semelhantes, vamos tomar cuidado com a coerência das nossas escolhas. Vamos repassar os nossos dias aqui em revista. Pensem no que fizeram hoje. No fim de semana. Porque é interessante, viu, Flávio, que lá nessa questão 675, vamos dizer assim, trabalho é toda ocupação em dia útil. Não, diz que é toda ocupação útil. Vocês já viram que esse povo, esses tais de espíritas aí que tem, eles trabalham sábado, domingo, não é? Viajam. Enquanto dorme. Né? Enquanto dorme, todo mundo. E é bom, graças a Deus é muito bom, porque todo tempo é tempo de semear e também é tempo de colher as nossas semeaduras do passado. A gente vai melhorando isso no dia a dia. Então, passem a última semana, os meses, os anos, e com certeza nós vamos encontrar ainda possibilidade de sermos mais úteis aos propósitos da nossa própria vida e de priorizarmos ainda mais o trabalho do bem. Mas a segunda causa do desgosto pela vida, conforme nos assinala a questão 943 do Livro dos Espíritos, ao lado da ociosidade, é a saciedade. Está lá essa palavra. Saciedade. E aí eu pergunto a vocês também, o que é isso? O que é estar saciado? Satisfeito. O que mais? Cheio. Eu adoro essa nossa sinceridade. Vocês sabem que a gente que vive muito, até no meio espírita, trabalha muito fora daqui do Rio Grande do Sul, às vezes a gente acha que está sendo simpático e o povo está até assustado com a gente. Porque a gente é franco, assim, né? Mas é isso mesmo, assim, está meio cheio, não é? Eu fui tentar explicar esses tempos lá no Congresso Espírita de Goiás, Flávio, o que era essa saciedade, como a nossa boa e velha cultura gaúcha. Aí eu disse assim, você sabe qual é a coisa que a gente costuma comer lá no Rio Grande do Sul, assim, nos domingos, quando reúne a família? O que a gente come muito seguido, assim? Um churrasco, né? E pode ser vegano, pode ser vegetariano, mas se faz churrasco. Hoje em dia a gente assa até berinjela, essa coisa toda. Faz churrasco. E o churrasco, milho, né? Cebola, assa tudo. O churrasco, a gente quando começa, vamos recapitulando para ver se não é assim. Começa a sair um pãozinho, né? Às vezes o pão com alho, coisa assim. Aí a gente vai comendo aquele pãozinho. Porque quando o pãozinho sai, a gente já está com fome, né? Aí a gente vai comendo o tal do pãozinho, daqui a pouco sai um salsichão, um coraçãozinho, para um vegetariano já sai uma cenoura, uma berinjela. E a pessoa vai comendo aquilo. E a gente vai comendo, vai passando, às vezes tem um queijo, né? Vai passando, vai comendo. Aí daqui a pouco a gente meio que vai se aproximando, assim, chegando mais perto da mesa, né? E aí vai vendo se já sai um prato, que é o sinal pro assador que a gente está precisando de um pouco mais de substância, assim. Aí começa a sair uma carne, né? Sai ali um vazio, uma maminha, ele vai guardando a costela lá com o osso contra o fogo. E a gente come tudo que vão oferecer, a gente vai comendo. Aí come, inclusive, a tal da costela. Aí, daqui a pouco, quando a gente já não aguenta mais, alguma tia, alguém assim, Deus, eu fiz uma maionese. Não é?
Aí vai lá e traz a maionese. E às vezes é uma parenta, na terra diz o parente, é a parenta. É uma parenta de ser meio milidrada, que se a gente não come a maionese, né, vai dar algum problema. E é boa, a maionese caseira, maionezinha, a gente vai e come também aquilo que está ali. Aí o assador, que não é bom, estava guardando a melhor carne. Aí vai e tira de lá uma picanha, uma outra coisa, só que a gente já não aguenta mais, já está meio jogado para trás na cadeira, né? E o botão, aquele daqui, já está sofrendo. E a gente come de novo. E quando a criatura já está desgastada de tanto comer, alguém diz, eu fiz um pudim, um sagu, uma ambrosia, um doce de abóbora, um doce de leite. E aquilo tudo vem. E o que a gente faz? A gente come. Aquele estado em que a criatura se encontra depois de tudo isso, quando pergunta se tem um chá de boldo, é a tal da saciedade. Ela é muito além daquilo que a gente precisa. Essa saciedade, ela é muito mais a satisfação da nossa vontade do que necessariamente aquilo que nós necessitamos. E um dos desafios da criatura madura, do espírito consciente, transpondo inclusive dessa questão material da alimentação, mas para tudo na nossa vida, para a nossa relação com o prazer, é identificar e atender necessidades suas e dos seus convívios, dos seus parceiros de existência. E não atender às vontades, porque vontade nem sempre nos faz bem. Então, quando os benfeitores nos dizem que uma das causas pelo desgosto da vida é a saciedade, é por causa da relação enferma que nós estabelecemos com o prazer, com aquilo que nos satisfaz. São prazeres de excessos ou de equívocos. É como se nós tivéssemos sede na vida e ficássemos bebendo água do mar. Ela é salgada, nos dá mais sede, ela não hidrata. E podemos levar isso para as questões práticas do dia a dia, meus amigos. Alguém aqui vê novela? Já viu? Assistiu Irmãos Coragem? Direitos de Francisco. Irmãos Coragem, primeira versão. Primeira versão, preto e branco. Tarcísio Meira. A gente olha nas novelas, as criaturas estão depressivas, tiveram uma perda, desfizeram o casamento, aí a pessoa vai no shopping, faz compras, como se nós pudéssemos encontrar paz de espírito para vender, serenidade, esperança, resiliência, paciência. Não. A criatura se acumula de todas as suas dores, mais uma fatura de cartão de crédito. Mas a propaganda que nós temos é que o consumo e a busca daquilo de que nós não precisamos, mas que nos é ofertado, poderá nos trazer aquela felicidade, preencher aquele vazio. Não preenche. Quantas vezes nós que falávamos dos jovens agora há pouco, tem sido apresentado aos nossos jovens um modelo de felicidade, de prazer, nas baladas extenuantes, com músicas que prejudicam o coração e a audição, não só pelo volume. Esses dias nós conversávamos em uma das nossas ações federativas com quase 200 jovens, na sede do Ministério Público em Porto Alegre. Jovens não espíritas, mas a gente tem ações do Conselho Municipal e Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. E nós estamos falando de sexualidade com eles. E quando vamos falar da música, nós colocamos duas músicas para eles. Uma primeira que tinha um refrão que era assim. Aí a segunda estrofe era. E a terceira, surpreendentemente, era. A quarta, uma reflexão quase que bovina, era. E aí no final a pessoa dizia: é bom, é bom. Perguntei a eles: isso é feito para a gente? Porque nós já desenvolvemos a linguagem.
Vocês são criaturas inteligentes. Eles começaram a rir, se dar conta. Aí a gente começou a estudar a letra juntos. Aí depois nós fomos estudar outra. E a gente não se dá conta que muitas vezes o que nós estamos absorvendo, como sendo feliz, como sendo leve, como sendo sucesso, nos traz um estado de saciedade enferma. Porque, meus amigos, os ditados populares muitas vezes contêm sabedoria. Eles nos dizem que os olhos são as janelas da alma, e não só os olhos. Porque o espírito imortal que nós somos é sensível. E como nós, se ingerimos um alimento em excesso, ou um alimento estragado, esse alimento vai nos dar... O que dá quando a gente come uma coisa que não é boa? Uma dor de estômago, né? Um piriri, uma desinteria, ou até uma coisa que os antigos diziam, uma congestão, né? Dá uma congestão, dá um revertério. E a gente consome também conteúdos espirituais a todo tempo, com os ambientes que frequentamos, com os conteúdos que lemos, com as programações televisivas que assistimos, às vezes eivadas de coisas chocantes, agressivas. A gente nem se dá conta que aquilo está ferindo a sensibilidade. A nossa relação com o sexo não é ruim, é divino. Mas o emprego da energia sexual, que é uma energia criativa, uma energia que nos faz empreender na vida, não é única e exclusivamente o emprego de energia através dos órgãos genitais. É em tudo aquilo que nós criamos. E mesmo a prática dos atos sexuais, ela precisa atender um determinado propósito. Precisa trocar sentimentos além de fluidos. Precisa trocar expectativas e sonhos para muito além dos orgasmos. Mas nem sempre é isso que tem sido propagandeado ou exposto pela nossa cultura materialista. Então nós nos vemos desgastados na nossa vivência da sexualidade. Todas essas propostas de prazer precisam ser refletidas. Porque querem ver um tipo de prazer que às vezes nós não encontramos muita divulgação? Recordem-se agora de um momento em que auxiliaram alguém. Busquem aí na memória. Que deram comida a alguém que estava com fome, que consolaram alguém que estava triste, que ouviram alguém que estava precisando falar, que deram um abraço, um estímulo para alguém que estava assim meio indeciso, desanimado. Puxem isso na memória de vocês. Que trabalharam com uma criança de evangelização, que fizeram um atendimento fraterno no centro espírita. Estão lembrando aí? Que ajudaram um familiar, cuidaram de um idoso, tiveram paciência com uma criança. Todo mundo achou alguma coisa? É bom, não é? É um prazer diferente. Não é beber água do mar. Ele é um prazer sustentável. Ele não nos vem com uma carga de culpa, não nos vem com uma carga de desgaste, com compromissos infelizes. Então é muito importante, meus amigos, que nós tenhamos essa maturidade. Há muitas vezes o que nós queremos, mas é bom nos perguntarmos do que necessitamos. Quais são as necessidades reais do espírito imortal que está na encarnação com aqueles 3 objetivos que nós visitamos. E isso vai nos demandar, sim, algum esforço e alguma disciplina. Porque, é claro, o ócio, aquele primeiro, ele nos demanda realmente, basta a preguiça, a falta de reflexão, para que nós estejamos ali. Mas o trabalho, espiritualmente falando, e a busca por prazeres que nos fortalecem e que são os maiores, isso demanda esforço. Não há conquista verdadeira sem esforço. Então, esse desgaste, essas estatísticas, muitas vezes, de desistência da vida, elas estão conectadas com as formas de prazer que nós temos buscado. E que nem sempre nos nutrem
espiritualmente falando. Mas tem lá na 943 também, então, uma terceira causa. Nós dissemos que eram 3 as causas do desgosto pela vida: a ociosidade, a saciedade, nunca vou esquecer do tal do churrasco, né? E a falta de fé. Falta de fé. Qual é a proposta de fé que a doutrina espírita nos apresenta? Pode falar bem alto, né? Fé raciocinada. Uma fé de olhos abertos. Uma fé que não é apenas crença, mas é entendimento. E essa fé, ela termina por ressignificar as nossas vidas e também por modificar as nossas decisões. Porque, vejam bem, se eu apagar a luz dessa sala e mandar que vocês todos fiquem caminhando por aí no mais completo escuro, vocês vão ter receio de tropeçar e de cair? Eu também. Por quê? Porque nós temos medo do que desconhecemos. E não é assim só em relação ao ambiente com a luz apagada, em relação à vida, ao próprio futuro. Por mais que a lei divina esteja gravada na nossa consciência, e é o que nos informa a questão 621 de O Livro dos Espíritos, nós precisamos reavivar o entendimento dessa lei através do estudo do entendimento, a fim de que possamos acender a luz e compreendermos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Sabermos, por exemplo, como vai abordar a nossa querida Maria da Graça Conforte, das causas anteriores e atuais das aflições. Que se eu vivo hoje uma dificuldade, um desafio muito grande, primeiro, o amor de Deus se expressando na forma educativa com que o Pai nos trata e nos permitindo extrair disso aprendizado e forças. Segundo, é a herança das minhas próprias escolhas anteriores. Ah, mas isso então é um castigo. Não é não. É a recordação de que eu tenho a minha vida nas mãos e se eu quero que a vida me dê coisas diferentes, eu preciso também entregar a ela coisas diferentes. De que eu posso decidir de uma forma melhor hoje, agora. E eu vou compreender que mesmo depois que esse corpo físico aqui se desfaz, perece, eu continuarei herdeiro de mim mesmo. No corpo ou fora dele, cada um de nós está submetido a uma lei de causa e efeito, em que eu posso escolher o que semear, mas também vou ter que colher. Isso é fé, é investir no futuro, é fé. Se eu sei, bom, tu vais viver 20 anos, então eu vou fazer escolhas para 20 anos, mas se eu sei que eu sou um espírito imortal, eu preciso investir naqueles recursos, naqueles patrimônios que não morrem, que são os relacionamentos equilibrados, que são os amigos conquistados, que é, como diz o Espírito André Luiz, o bem que fazemos é nosso advogado pela eternidade. E é isso, é investirmos mesmo naquilo que o mundo não aplaude, como, por exemplo, esse momento aqui. Não haverá alguém dizendo, mas como é que vocês saíram de casa numa quarta de noite, uns de São Francisco, outros de Taquara, e assim por aí vai. E estão lá em Rolante. Né? Aí a gente diz, mas sabe que eu não vou no centro espírita uma vez só na semana, eu vou até mais. Aí a pessoa diz, você é fanático. Né? Algum familiar resignado vai dizer, pega um colchonete. Vai morar lá, te muda. Só que, na verdade, se nós estivéssemos agora sentados no bar, falando mal dos outros, todo mundo ia achar normal. É normal. Faz uns anos nós recebemos a visita de uma tia que veio à capital com o meu tio para fazer uma cirurgia. E aí ficou lá em casa, acho que uns 10 dias. Assim. Depois do 7º, 8º, ela me chamou por aquele apelido constrangedor de infância.
Ela disse, meu biscoito de chocolate. Aí eu disse, pois não. E ela disse, a tia está muito preocupada. Eu disse, por quê, tia? Esses dias todos que eu estou aqui, não te vi sair para beber com teus amigos uma vez só. Compensação, tu foste no centro espírita quase todo dia. Eu disse, fica tranquila, tia. Fica tranquila, porque nós estamos bem. Existe hoje estudos no campo da sociologia, da psicologia, um muito especial que é liderado por um psicólogo francês, se chama Jean-Yves Leloup, que ele tem um discípulo aqui no Brasil, que se chama Pierre Bayle. E eles escreveram um livro chamado Normose. Olha que palavra interessante. Eles dizem que esses comportamentos, que muitas vezes são estimulados como sendo normais, a ingestão do álcool, a infidelidade, a corrupção, o jeitinho brasileiro, que muitas vezes é uma espécie de corrupção, a violência, é normal. Eles dizem que não, que isso é normose, é a patologia, é a doença da normalidade. É um conjunto de comportamentos que são tidos por normais, mas cujas consequências são depressão, suicídio, tristeza, enfermidade. Então nós precisamos, através da nossa fé, também modificarmos o que é normal e priorizarmos o que é moral. Escolhermos como espíritos imortais cuidado com a família, o esforço do estudo, de vir ao centro espírita para estudar, para desenvolver a fé pelo conhecimento, mas não só o conhecimento, também o trabalho. Buscarmos oportunidades de trabalho voluntário. Hoje em dia, meus amigos, as grandes empresas, elas estimulam os seus funcionários a fazerem trabalho voluntário. Sabem por quê? No ano de 2008, já uma das principais universidades do mundo, que é a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, publicou um estudo dizendo que de cada 3 demissões no ambiente corporativo, só uma era por incompetência técnica. As outras 2 era por inabilidade para conviver. E as empresas observaram que aquelas pessoas que fazem trabalho voluntário convivem melhor, produzem mais, são mais resilientes, mais resistentes às dificuldades. Então, eles estimulam os seus colaboradores a fazerem trabalho voluntário. Isso é uma realidade. O trabalho voluntário tem desafios, mas ele é uma fonte de felicidade e é coerente com a nossa fé. A fé sem obras é o quê? Morta. Então, nós temos que vivificar a nossa fé pela conduta. Tudo isso nos trará alegria de viver, em contraponto ao desgosto pela vida que tem todos os dias nos apresentado estatísticas tristes em relação aos nossos irmãos de humanidade. Então, meus amigos queridos, é tempo de pensarmos naqueles versos do poeta, de ajudarmos a nós mesmos, uns aos outros, a termos uma vida mais coerente, mais consentânea com quem nós verdadeiramente somos. Porque nós não podemos imaginar que todo o vício, que todo o brilho que a vida é capaz de ter e de nos dar, virá da incoerência de sermos espíritos e vivermos apenas como corpos. De sermos imortais e vivermos como criaturas finitas. Essa discrepância, essa incoerência é fonte das nossas desditas, das nossas desistências de viver. Há um pensador argentino muito sábio, chamado Facundo Cabral, e sem menosprezar a problemática da depressão que existe pelo mundo afora, ele disse certa vez: você não está deprimido, você está distraído. Muitas vezes, a nossa rebeldia, a nossa tristeza, a nossa resignação
embora todo o apoio que nós devamos buscar na ciência médica, na psicologia e também no centro espírita. Mas a raiz profunda dessas questões será a nossa distração em relação ao sentido da própria vida, a nossa natureza íntima. E nisso o Espiritismo vem nos ajudar. Pergunto a vocês, para bem utilizar um produto, aquela câmera de vídeo que está ali, o computador, o celular, os nossos produtos, eles vêm com auxílio, eles vêm com alguma coisa que nos instrui a como utilizar. O que é? O manual. Pois é. Quem é que nasceu de parto normal? Vocês se lembram? E o resto nasceu de cesariana. Os que nasceram de parto normal, foi identificado durante o parto que vinha junto do cordão umbilical um manual? Então talvez foi por causa disso. Mas os que nasceram de cesariana, vinha o manual dizendo como manejar esta criança, como fazer feliz. Não veio junto o nosso manual. Agora, vocês me disseram que nós somos espíritos imortais. Qual é a ciência que tem por objeto de estudo o espírito imortal e as suas relações com o mundo material e espiritual? O manual da vida. A doutrina espírita estuda cientificamente quem nós somos. Responde às grandes questões da humanidade. Quem sou? Espírito imortal. De onde vim? Filho de Deus. Para onde vou? Destinado à felicidade, à perfeição relativa. Qual o sentido da vida na Terra? Escola para a alma. Por que sofro? Porque eu desconsidero a resposta das perguntas anteriores. Vivo como se não fosse espírito, como se eu fosse órfão e não tivesse um pai que me ama, que me cuida, que me educa. Esqueço que sou destinado à felicidade e me contento com uma vida muito menos espiritualmente falando. E desconsidero a vida na Terra, porque eu não compreendo a sua finalidade. A doutrina espírita é o manual da vida. Nos ajuda a conhecermos a nós mesmos e assim a nos fazermos mais felizes. A permitir que a vida faça sentido para todos nós. Então, quando nós estamos diante de um tesouro de tal magnitude, aproveitemos. Vamos abrir tempo nas nossas vidas para estarmos aqui, nas nossas instituições, para participarmos dos grupos de estudo, das atividades, do trabalho todo que vier. Não importa se você já é estudante, se é frequentador, se está vindo aqui pela primeira vez. Essas são instituições que nos abrem portas, não nos prometem o fim das dores e dos sofrimentos, jamais, mas nos dão forças, compreensão e ferramentas para edificarmos um futuro melhor, para valorizarmos a vida, todos nós. E diante de todas essas perguntas e dessas dúvidas, quanto mais aqui nós permanecemos, mesmo naqueles dias que a gente está sem vontade, em que a tristeza ou a preguiça nos abatem, e a gente diz, hoje eu não vou. A gente faz mais um esforço e vai. Todas as vezes, a gente não vai se arrepender de ter vindo. Não é? Quantas vezes ele diz, hoje não. Chegou uma visita, convida a visita. Traz junto, porque faz bem para todos. Eu não quero ir, não tem problema então. Eu vou lá e depois a gente se encontra de novo, eu vou estar ainda melhor. Você vai gostar até mais de mim depois. E a gente continua. Para que a gente possa finalmente, de todo o coração, olhar para a vida com as suas lutas. Olhar para as nossas famílias com os seus desafios. E quando nos perguntarmos no silêncio das nuvens, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. A gente vai dizer, é a batida de um coração. É um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Finalmente nós vamos poder olhar compreendendo as situações e diante de todas elas dizermos, é bonita e é bonita. Falando da felicidade. Um outro poeta, chamado Vicente de Carvalho, já desencarnado há muito tempo,
ele escreveu alguns versos com os quais nós queremos nos despedir de vocês nessa noite de hoje. O título dessa poesia é Velho Tema, porque a felicidade é um velho tema, né? E disse o poeta que só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Que nem é mais a existência resumida que uma grande esperança mal lograda e o eterno sonho da alma desterrada, que atrás ansiosa, embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, que não chega nunca em toda a vida. Arremata dizendo, essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda riada de dourados pomos, existe sim, mas está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. É tempo de nós pararmos de projetar a felicidade onde nós estamos, naquilo que nós somos, naquilo que não temos. E compreendermos que a felicidade possível sobre a terra, essa que nos dá a alegria de viver, é a consciência tranquila pelo cumprimento dos deveres. É a posse do necessário, utilizando os bens e não nos tornando escravos deles. E é tentarmos dar à vida o significado que o Espiritismo nos ajuda a encontrar. Então, diremos todos juntos, a árvore da felicidade está plantada em nós, aqui, hoje. E a vida é bonita, é bonita, é bonita. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Gabriel pela reflexão da noite, na certeza que tocou fundo em nossos corações. Essa palestra será disponibilizada no YouTube, no Face da casa. Então, com certeza vão querer ouvi-la novamente. É só acessar que vamos ter condições de ouvir. Nós queremos, em função do horário, nós tínhamos programado não fazermos o passe, porque aqui o passe já está sendo aplicado no salão. Então nós vamos fazer uma prece reflexiva, vamos mentalizar esse momento tão especial que nos foi permitido por Deus, na noite de hoje, estarmos aqui, recebendo essa bênção. E essa equipe que vem danada no trabalho, acompanhando o nosso querido irmão Gabriel, a equipe da casa, está nesse momento sempre agindo sobre nós, elevando-nos a nossa autoestima através do carinho e da atenção. Então, eu convido todos para que nesse momento visualize a imagem do Divino Mestre Jesus aqui conosco, impondo suas mãos sobre todos nós, como ele fez há 2000 anos e faz diuturnamente quando nós nos socorremos dele. Ele disse quando curava, ides, a tua fé te curou, ides e não peque mais. Mas pecamos, Divino Mestre, estamos aqui nesse momento, batendo a vossa porta, rogando a misericórdia do nosso Pai e pedindo-te que interceda junto a Ele para que nós possamos nos fortalecer na fé, no propósito de vencermos a nós mesmos, renovando em nós os sentimentos de amor, de fé e de esperança. Que nossos lares sejam abençoados pela visita amiga que Tu sempre nos oferta, estando lá conosco, atendendo, assistindo e amparando os nossos familiares que lá permaneceram. Que as bênçãos da Tua luz possam iluminar as nossas consciências, para que as dificuldades do relacionamento e da convivência possam ser harmonizadas pelo entendimento daquilo que Tu nos legaste, do amor e do perdão. Te pedimos também, Divino Mestre, pelo nosso querido irmão Gabriel, que ele possa se fortalecer cada vez mais no propósito de servir a Tua causa e buscar, através dessa dedicação, desse esforço, a sua conquista interior, para nos dar sempre a oportunidade de ouvir
e aprender nas suas palavras, que é a tradução do teu infinito amor. Que a tua paz, divino Mestre, que teu amor incondicional nos envolva nesse momento e permaneça conosco, nos acompanhando até nossos lares e lá permanecendo por todo sempre. Muita paz.